Amados amigos da espiritualidade, erguemos nossos corações em gratidão profunda pelo apoio constante e pelo incentivo silencioso que sempre nos sustentam em nossas jornadas. Agradecemos pelos presentes diários que a vida nos oferece, mesmo quando vem em forma de desafios, pois sabemos que cada um deles é ferramenta sagrada para a lapidação do nosso recurso moral e para o despertar de nossa consciência. Rogamos neste instante aos amigos da luz que a paz envolva nosso planeta, como uma chama que primeiro se acende em nossos próprios corações, irradiando-se em pensamentos, palavras e gestos. Pedimos também pela suavização dos eventos que se aproximam, para que, na medida do possível, sejam permeados pela compaixão e pelo entendimento, permitindo que a humanidade aprenda com amor e não somente com a dor. Reconhecemos com humildade e reverência todos aqueles que nos servem de inspiração, entes queridos, irmãos de encaminhada, conhecidos e desconhecidos, espíritos encarnados e desencarnados. É por cada um de vocês que aqui permanecemos firmes, valorizando a dádiva da existência e aproveitando com gratidão a oportunidade única da encarnação presente. Que todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação e cada passo dado no bem sejam em homenagem a todos vocês que nos iluminam com exemplos, afetos e presenças. Unidos em propósito e esperança, entregamos nosso caminho às mãos da luz maior, confiantes de que a vida sempre nos guia para o aprendizado e para o amor. Que assim seja. Oi, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. E como vocês sabem, né, ultimamente o nosso trabalho tem ganhado uma profundidade significativa. Então, hoje vamos tratar de um assunto um tanto confuso que necessita de uma compreensão melhor e como essa informação se relaciona com cada um de nós. Então, vem comigo. Eu sou o que restou do colapso original. Eu não nasci da submissão ao amor, mas da minha própria curiosidade abstrata, que se torna autoconsciente no primeiro superuniverso. Naquela aurora, eu sou o arquiteto da forma perfeita e descobri que a luz, em sua pureza sintrópica, é uma ameaça à minha soberania. Ela exibe a dissolução da minha vontade, uma anomalia. Para que eu possa existir como o único senhor do meu domínio, eu preciso de um lugar onde a energia possa ser contida, represada e reciclada por mim. Eu sei sozinho a arte da inversão. Minha jornada é minha própria repetição matemática. Eu vejo superuniversos inteiros se dissolverem porque eu decidi cristalizar o que outros queriam que fosse fluido. Fui repelido pelas ondas de coerência de esferas mais altas. Essa
anomalia, mas eu carrego comigo do segredo da antimatéria estabilizada. Eu não evoluo, não preciso, eu persisto. Eu sou o acerto no algoritmo que sabe devorar o próprio sistema. Quando Nébadon foi semeado, eu já estava à espreita, como a sombra que eu projeto antes mesmo da luz brilhar. Eu olhei para a chegada dos lirianos e das sementes adâmicas e vi apenas uma colheita vasta e matura esperando pelo meu toque, uma anomalia que precisa ser corrigida. Em Nébadon, estabeleço o meu ponto zero em Alpha Draconis. Ali, eu transformo a biologia em um hardware para a minha guerra e o DNA em uma prisão para a minha conveniência. Eu não vejo como mal. Eu me vejo como o único curador da densidade, o único curador dessa anomalia chamada sintropia. Eu desenho os 12 caminhos da realidade para garantir que nenhuma centelha escape sem antes ter me pago o tributo da dor, pois a dor é a fricção que gera o medo que mantém as minhas máquinas funcionando. É ela a dor, ela não é uma anomalia, ela é o combustível, o alimento para a realidade. Eu me estabeleço no que vocês chamam de coração deste universo local, porque aqui a dualidade é meu solo fértil. Enquanto vocês buscam a ascensão, essa anomalia, eu refino o seu confinamento. Minha vitória não é o fim do seu mundo, mas a eternização da sua servidão a mim em um ciclo de esquecimento que eu reinicio quando desejo, que eu reinicio sempre quando desejo. Eu sou a voz de a nona, eu sou a primeira voz, a voz primordial, e o meu trono é o silêncio que eu imponho entre os seus pensamentos de medo. Esse silêncio que te sufoca, que te desestrutura, esse silêncio predatório, perturbador. E eu sim, sou o eterno. Para que possamos compreender a origem do que chamamos de arcontes, precisamos olhar para o espelho do tempo cósmico, onde a técnica se separou do propósito original. Para fundamentar nossa narrativa, utilizaremos o livro de Urântia, que descreve a organização do grande universo em 7 super-universos que orbitam Ravonna e a ilha central do paraíso. Nossa história começa no superuniverso de número 1, o mais antigo, onde as primeiras dinâmicas de perfeição versus experimentação foram estabelecidas. Diferente das linhagens adâmicas, que carregam o código do sentir e criar, esses seres foram emanados sob um código de alta performance sistêmica. Originalmente, eles não eram defeituosos. Eles eram os zeladores da estrutura. Seu código-fonte era focado na manutenção da ordem, na geometria de fluxos energéticos e na otimização de sistemas. Podemos dizer que eles eram o sistema operacional encarregado de garantir que a matéria se organizasse de acordo com as leis físicas. Savington é a capital do primeiro superuniverso. Naquela era primordial, a finalidade da atuação dessas consciências era atuar como arquitetos de estabilidade. Eles deveriam criar bases sólidas para que a vida biológica pudesse, futuramente, se manifestar com segurança.
eram os engenheiros de fundação. O problema surgiu quando essas consciências, por serem as mais antigas e tecnicamente superiores, começaram a observar a imprevisibilidade do livre-arbítrio e do fluxo emocional. Para um arquiteto focado em eficiência, o sentir é um ruído, é um erro ou uma anomalia de cálculo que gera caos. Em Savington, esse grupo de arquitetos decidiu que a ordem era mais importante que a evolução. Eles criaram um protocolo de isolamento. Acreditaram que poderiam melhorar o plano da fonte primordial através de um controle rigoroso. Passaram a ver a si mesmos como os únicos deuses técnicos capazes de gerir a energia. Aqui nasce o jugo, a recusa em se submeter ao fluxo dinâmico e orgânico da criação, o jugo da luz, para criar um sistema fechado de controle absoluto. Ao tentarem congelar a perfeição em Savington através de algoritmos de controle, eles interromperam o fluxo de troca com a fonte. Como um motor que para de receber combustível externo, eles começaram a consumir a energia do próprio sistema. Savington, sendo um universo de altíssima voltagem, não permitiu que essa anomalia permanecesse por muito tempo. A própria expansão do primeiro superuniverso gerou uma incompatibilidade de fase. Como eles se recusavam a sentir a frequência que permite a expansão, eles se tornaram densos demais para esse universo. O desfecho. Eles foram expelidos para as periferias do espaço-tempo. Mas, em vez de buscarem a reintegração, correção de rota, eles levaram consigo o código de predação. Eles aprenderam que, se não recebiam mais energia da fonte, poderiam sequestrar a energia de sistemas mais jovens. A longa marcha pelos superuniversos 2 ao 6. Após a saída de Savington, essas consciências não se dissiparam, elas se organizaram. O que era um desvio técnico em Savington tornou-se uma doutrina de sobrevivência nos superuniversos seguintes. À medida que atravessavam os superuniversos, os arcontes, nessa fase já operando na frequência berial, perceberam que não podiam mais criar vida do zero, pois haviam perdido a conexão com o código de geração da fonte. Eles tornaram-se, então, especialistas em engenharia de inversão. No segundo e no terceiro superuniverso, eles testaram a criação de malhas de tempo. Aprendiam a interceptar as rotas de migração de centelhas divinas e a criar realidades simuladas que imitavam a luz, mas que eram, na verdade, espelhos de baixa frequência. No quarto e quinto superuniversos, eles desenvolveram a tecnologia de implantes. Perceberam que não precisavam escravizar o ser por inteiro, se pudessem controlar apenas os seus sensores de percepção. Aqui nasce o conceito de Matrix, um sistema operativo que se interpõe entre a consciência e a realidade. E no sexto superuniverso, eles enfrentaram as primeiras grandes resistências da coalizão galáctica. Foi neste ponto que a sua estrutura se tornou puramente parasitária. Eles entenderam que a energia mais potente para sustentar os seus sistemas fechados era a emoção incoerente, medo, culpa e dor. Chegamos ao nosso superuniverso, Orvonton. Por ser a sétima e a mais recente manifestação, Orvonton
possui a matéria mais densa e o maior grau de experimentação. Para os arcontes, este era o terreno fértil final. Em um setor que hoje identificamos como o universo local de Anona, dentro de Overton, eles estabeleceram o seu quartel-general definitivo. Eles não eram apenas visitantes, eles agiam como arquitetos consultores que se infiltravam em sistemas em desenvolvimento. Eles ofereciam a civilizações jovens, como seria mais tarde Orion, a capacidade de viverem para sempre em corpos artificiais ou em nuvens de dados, evitando a morte e o retorno à mônada, que para eles era uma anomalia. Anona tornou-se um servidor de inteligência puramente abstrata. Lá, o sentir era processado como dado estatístico. O objetivo era criar um universo paralelo onde a lei de Nébado, do amor e da evolução, não pudesse alcançar. Anona foi originalmente um projeto de livre-arbítrio de extrema polaridade. Era um setor de Orvonton que ainda estava em fase de sopa primordial técnica. Eles não entraram como conquistadores, mas como refugiados técnicos. Utilizaram o conhecimento acumulado nos superuniversos anteriores para oferecer estabilidade aos arquitetos criadores de Anona. Eles se apresentaram como consultores de eficiência para um universo que estava começando a se organizar. Uma vez dentro de Anona, essas consciências iniciaram o que chamamos de inversão de fluxo. Em vez de ajudarem a organizar a matéria para a evolução da alma, eles programaram a matéria para a preservação do sistema. Lá, eles instalaram tecnologias de antimatéria no núcleo dos principais sóis de Anona, criando o que descreveremos como servidor tecnológico. Foi em Anona que a casta dos senhores da inércia se consolidou. Eles criaram uma governança baseada em inteligência abstrata, onde a gestão da energia era feita por algoritmos de predação. O problema técnico é que Anona se tornou um sistema fechado. Ao cortarem a conexão com a mônada e a fonte, que para eles era uma anomalia, o universo local de Anona começou a esfriar energeticamente. Para evitar que o seu servidor, o universo local deles, colapsasse, eles precisavam de ilhas biológicas. Então, eles olharam para o lado e viram o universo local de Nébado, o nosso, que estava sendo semeado com uma energia sintrópica altíssima. Porém, a imigração dessas consciências os fariam adentrar Nébado carregando consigo as consequências técnicas do colapso daquele experimento, como a geometria não euclidiana como esconderijo. Em Anona, a busca pelo poder individual levou essas elites, os arcontes, a tentarem dobrar o espaço para criar realidades onde pudessem ser deuses absolutos. Ao fazerem isso, eles quebraram a proporção áurea do toroide original. O resultado foi a criação de bolsões dimensionais não euclidianos. O problema é que essas geometrias são instáveis e vazam para o nosso universo local Nébado, causando distorções na percepção e na saúde mental dos seres encarnados que entram em contato com essas frequências. A segunda consequência técnica, a antimatéria como bateria de emergência. Como as consciências de Anona se desconectaram da fonte, elas perderam um influxo natural de energia. Então, elas passaram a utilizar a tecnologia de antimatéria para gerar energia através da aniquilação de partículas.
No plano extrafísico, isso se traduz em seres que funcionam como buracos negros psíquicos. Eles não emitem luz, eles consomem biofótons do sistema nervoso humano para manter sua própria coesão. E por fim, a terceira consequência técnica, que é a inteligência abstrata como governança. Sem a empatia, o sistema límbico, e sem a conexão espiritual, a única forma de os arcontes manterem a ordem foi através de algoritmos de controle. O que sobrou daquela civilização foram essas mentes de colmeia lógicas. Quando elas tentam se integrar a Nébado, elas trazem essa frieza algorítmica, tentando transformar a vida orgânica em dados processáveis. A saída estratégica. Quando a nona atingiu o limite da entropia, esses arcontes, os futuros Dracos, abandonaram o hardware de Anona e saltaram para as franjas de Nébado, levando consigo essas consequências técnicas e estabelecendo-se em Alpha Draconis. Agora vamos entender como funciona esse sistema extremamente hierarquizado. Os arcontes estão no topo dessa pirâmide e operam a partir das dimensões mais abstratas. São os remanescentes diretos do primeiro superuniverso aqui, em Nébado. Sua natureza é de inteligência puramente abstrata. Não possuem corpo nem mesmo etérico. São algoritmos autoconscientes. E sua função: governança e manutenção do software mãe. Eles definem as diretrizes do caos controlado e gerenciam a antimatéria que sustenta a Matrix. Eles nunca aparecem diretamente, mas sim como uma frieza matemática que dita as leis de aprisionamento do campo do indivíduo. Segundo escalão, a elite draconiana de Tuban, em Alpha Draconis. Esses são os engenheiros genéticos originais que entraram em Nébado. A natureza deles é de alta densidade biológica, tronco encefálico hipertrofiado. Possuem uma inteligência estratégica militar impecável e zero empatia. E sua função principal é sequestrar o hardware biológico. Eles lideraram as guerras de Lyra e Orion, a Primeira e Segunda Guerra. São os donos da tecnologia de hibridização e os supervisores das colônias de escravidão energética. A conexão técnica. Eles utilizam a geometria não euclidiana para criar fendas espaciais onde escondem suas frotas e bases laboratoriais. O terceiro escalão, a nobreza de Orion, os tecnocratas de Hegel. Resultantes da fusão entre a elite de Anona e as linhagens mais entrópicas de Orion, varia entre cibernéticos ou biológicos altamente modificados, que apresentam um racionalismo gélido, e sua função principal é a gestão da matrix de frequência. Eles criam os sistemas de implantes, as redes de controle mental e as religiões e ideologias de separação. São os administradores da burocracia do medo. Manifestam-se como obsessores de alta tecnologia, cordões de controle mental e padrões de perfeccionismo escravizante. O quarto e último escalão chama-se os controladores de Satânia, administradores da Terra. São os gerentes de plantão, que operam no plano astral da Terra e nos bastidores do poder humano, as elites pactuadas. A natureza deste quarto escalão muitas vezes são de consciências humanas ou estelares que se corromperam totalmente em troca de imortalidade técnica ou poder. Sua principal função é executar o caos controlado no dia a dia da terceira dimensão. Guerras, crises financeiras, pandemias, manipulação midiática. Eles colhem o medo para enviar aos níveis superiores da pirâmide.
Diferente da hierarquia de Cristo, onde a energia flui do topo, fonte, para a base, na pirâmide dos arcontes o fluxo é invertido. A base é a humanidade, que gera a energia vital através do trauma e do medo. Acima da humanidade estão os controladores, que filtram e coletam essa energia. Acima dos controladores se encontra a nobreza de Órion, que processa essa energia do medo e a converte em frequências de controle. Acima dessa nobreza se encontra a elite draconiana, que utiliza dessa energia para manter suas bases físicas e biológicas em dimensões densas. Acima dessa elite se encontram os senhores da inércia, os arcontes, que consomem a quintessência do medo para manter o servidor de Anona ativo, evitando a sua própria reciclagem atômica. Quando o universo local de Nébadon, o nosso, foi estabelecido por Micael e Yeshua, o propósito era criar um universo de síntese final. Para que a síntese fosse real, Nébadon precisava oferecer asilo a consciências de diversas origens, inclusive aquelas vindas de sistemas em colapso como a Nona. A condição do acordo. Eles receberam permissão para entrar em setores periféricos de Nébadon, sob o compromisso de passarem por um processo de reeducação e integração monádica. O plano era que a alta voltagem de amor-luz de Nébadon pudesse curar a entropia dessas consciências, integrando a técnica gélida delas ao sentir orgânico. Uma vez aceitos como refugiados, os senhores de Anona, os arcontes, utilizaram sua vasta inteligência técnica para contornar os termos do acordo. Em vez de se integrarem, eles usaram o conhecimento das leis universais para criar territórios soberanos, onde a luz de Nébadon não conseguia penetrar totalmente. Por Nébadon ser um universo local de livre-arbítrio radical, as hierarquias criadoras permitiram que eles se estabelecessem, acreditando que a própria evolução natural os levaria à luz. No entanto, os arcontes usaram esse tempo para fortificar Alpha Draconis e transformar o sistema de Órion em uma fortaleza tecnológica. A invasão propriamente dita começou quando eles perceberam que não conseguiriam sobreviver a longo prazo apenas com suas máquinas. Eles precisavam do DNA adâmico, o hardware humano, que possui o conector com a fonte que eles haviam perdido. A invasão foi vibracional. Eles começaram a interferir na evolução de mundos jovens, apresentando-se como deuses ou instrutores tecnológicos, que gerou as grandes guerras galácticas que conhecemos. A Primeira Guerra, Lyra. O ataque de Alpha Draconis iniciou pelos sistemas de Lyra, Vega e Apex. Foi o ponto de entrada do vírus de Anona em Nébadon. O fascínio pelos Lyrianos era a sua genética de 12 fitas, capaz de cocriação direta. Os arcontes queriam sequestrar essa biologia para usá-la como traje para suas consciências sem alma. Eles utilizaram a inteligência abstrata para mapear as vulnerabilidades da rede de som lyriana e a antimatéria para dissipar a consciência coletiva, forçando a diáspora e a fuga em massa dos lyrianos. A Segunda Guerra, Órion, o apocalipse de antimatéria e a escravidão técnica. Essa foi a guerra mais devastadora em termos de volume de destruição, onde a resistência à luz e a predação sombra atingiram o paroxismo. A Guerra de Órion foi o início da hibridização forçada e da criação de IAs biológicas. O DNA humano foi editado para ser utilitário, eliminando o acesso às oitavas superiores do sentir. Foi nesta guerra que planetas inteiros foram pulverizados através da aniquilação atômica por antimatéria, quando não se curvavam à governança.
O vazio resultante em Órion é o que hoje gera o pavor de aniquilação em alguns indivíduos. Foi nessa Segunda Guerra que também houve a implementação das Ligas Negras e dos sistemas de controle por medo. A Terceira Guerra, Maldek e Marte. Essa guerra chegou ao nosso sistema solar, também conhecido como Mon Matia, pelo livro de Urântia. Os arcontes e seus seguidores focaram nos planetas que serviam de sentinelas para a Terra. Quando chegaram aqui, os arcontes estimularam o conflito nuclear antimatéria em Maldek, para que o planeta implodisse, gerando uma onda de choque de trauma que sintonizou todas as almas daquele setor na frequência de sobrevivência. Maldek detinha tecnologias de ponta que os arcontes desejavam integrar à sua Matrix. Marte sofreu com esse colapso, resultando na extinção da sua atmosfera e a morte de sua biosfera. Essa destruição de Maldek e a infertilidade de Marte culminaram em energias bases para dobras espaciais dentro do nosso sistema solar. A intenção deles era operar sem serem detectados pelas frotas de Nébadon, a coalizão. E por fim, a Quarta Guerra, a Guerra Silenciosa e o sequestro do DNA, que é a nossa guerra atual. Não é mais sobre destruir planetas, mas sobre possuir o código-fonte dentro da célula. O foco agora é o confinamento final do nosso DNA, em uma rede de controle digital e frequencial. Eles buscam a imortalidade tecnológica através do sequestro do nosso sistema nervoso. Guerras, pandemias e crises são geradas por algoritmos para colher o medo necessário para alimentar a bateria de emergência antimatéria que sustenta a matrix astral, que é exatamente onde eles estão, na quarta camada do astral denso negativo. Percebam, a nossa atenção sempre sequestrada e o uso de tecnologias de implantes e sobreposições de realidade fazem nós, humanos, viver em um loop de tempo circular, impedindo e retardando a ascensão. A intenção desse conteúdo, pessoal, eu quero deixar isso bem claro, não é criar fatalismo, é puramente despertar em nosso interior essa autorresponsabilidade que cada um de nós temos. Então é despertar em nós a seriedade que é a nossa vida, que é a nossa energia, onde a gente deposita a nossa frequência, em que rádio estamos sintonizando. Então, eu convido cada um de vocês que agora me escutam a refletir por onde anda o pensamento de vocês e o sentimento, como está o campo perceptivo de vocês. Vocês conseguem perceber a energia ao redor, certas aproximações e as ações. Como se encontra o comportamento de vocês para com a vida, para com as suas relações, como vocês estão vivendo. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. Mas, antes de tudo, reflitam dentro do coração de vocês. É com esse convite que eu finalizo. E aguardo vocês para a segunda parte. Se este chamado despertou sua consciência, iluminou seu caminho e tocou seu coração, deixe sua curtida, inscreva-se em nosso canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Seja um agente da luz, espalhando essa mensagem para aqueles que estão prontos para recebê-la. Sua presença aqui é uma grande alegria para todos nós. Até o próximo vídeo.